Faxineira fica paralisada ao descobrir um grande segredo dentro do guarda-roupa do milionário. São Paulo fervilhava como sempre. As ruas cheias de carros, os ônibus lotados, o som constante das buzinas e o movimento incansável de uma cidade que parecia nunca dormir. No meio de tudo isso, havia Joana, uma mulher simples, batalhadora, com olhos que carregavam tanto cansaço quanto determinação. Joana trabalhava como faxineira há anos. Viúva e mãe de 2 filhos, sua vida nunca foi fácil, mas ela sempre encontrou forças para seguir em frente. Naquela manhã, enquanto passava pela portaria de um dos edifícios mais luxuosos dos Jardins, ela ainda não sabia que sua vida mudaria para sempre. Joana havia sido contratada por recomendação de uma amiga. O trabalho seria diferente do que estava acostumada: limpar a cobertura de um milionário chamado Renato Monteiro. Ele era conhecido no bairro como um homem reservado e excêntrico. Poucos sabiam detalhes de sua vida, e os rumores variavam. Alguns diziam que ele era um gênio dos negócios, outros falavam de uma herança antiga e obscura. Mas Joana não se importava com isso. O salário oferecido era o dobro do que ganhava normalmente, e ela precisava do dinheiro. Quando chegou à portaria do edifício, o porteiro, um homem idoso chamado Seu Augusto, a recebeu com um sorriso tímido. "Bom dia, Dona Joana. Tá indo pro apartamento do seu Renato, né?" "Sim, ele mesmo. É a primeira vez. Espero que dê tudo certo", respondeu ela, ajeitando o uniforme. "Olha, ele é meio diferente. Não liga se ele parecer estranho. Só faça seu trabalho direitinho, tá?" Joana achou o comentário curioso, mas não deu muita atenção. Pegou o elevador, que subiu silenciosamente até o último andar. Ao sair, deu de cara com uma porta imponente, feita de madeira maciça e adornada com detalhes dourados. Ela tocou a campainha. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Renato Monteiro estava ali, vestindo um terno impecável, mesmo estando em casa. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos bem penteados e um olhar penetrante que deixava qualquer um desconfortável. "Você deve ser a Joana", disse ele, com um sorriso controlado. "Entre, por favor." O apartamento era deslumbrante. O chão brilhava, coberto por mármore branco, e as janelas iam do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular da cidade. Tudo ali parecia luxuoso, mas havia algo no ambiente que Joana não conseguia descrever. Era frio, impessoal, como se ninguém realmente morasse ali. "Vou precisar que você comece pela sala e depois vá para os quartos. Eu trabalho no escritório, então não me incomode lá", explicou Renato, apontando para uma porta fechada no fundo do corredor. Joana assentiu, colocando seu balde e produtos de limpeza no chão. Assim que Renato saiu, ela respirou fundo. A pressão de trabalhar em um lugar como aquele era enorme, mas ela sabia que podia dar conta. A manhã passou sem incidentes. Joana limpou os móveis, aspirou os tapetes caros e organizou a cozinha impecável. Mas, enquanto trabalhava, notou detalhes curiosos. Por exemplo, todas as portas dos quartos estavam trancadas, exceto do quarto de hóspedes, que parecia quase intocado. No corredor, havia quadros com fotos de paisagens, nenhuma com pessoas. Era estranho. No início da tarde, quando Renato saiu dizendo que tinha uma reunião, Joana sentiu-se um pouco mais à vontade. Agora estava sozinha no apartamento. Decidiu aproveitar para terminar o serviço nos quartos. Foi então que reparou algo estranho. A porta do guarda-roupa no quarto principal estava ligeiramente entreaberta, algo que não estava assim antes. Curiosa, Joana se aproximou. Ao abrir a porta, ficou paralisada. Dentro, não havia roupas ou sapatos como ela esperava. Em vez disso, viu um compartimento secreto. O espaço estava cheio de armas, pistolas, facas e até um rifle. Ao lado, uma prateleira guardava envelopes cheios de fotografias. Suas mãos tremiam enquanto pegava um dos envelopes. As fotos mostravam pessoas. Algumas sorriam, como se tivessem sido capturadas em momentos felizes. Mas outras pareciam mortas. Joana levou uma mão à boca, tentando conter um grito. Ela deixou o envelope cair no chão, espalhando as imagens. Foi quando percebeu algo ainda mais terrível. Uma das fotos mostrava uma mulher que ela reconhecia. Era Mariana, sua vizinha, desaparecida há 3 meses. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Ela estava dentro da casa de um monstro. O som da porta da frente se abrindo trouxe Joana de volta à realidade. Renato estava de volta. Desesperada, ela recolheu as fotos, colocou-as de volta no envelope e tentou fechar o guarda-roupa como estava antes. Seu coração batia acelerado.
Renato apareceu na porta do quarto. Já terminou por aqui? Perguntou ele, com a voz calma, mas os olhos avaliando cada detalhe. Sim, já estou indo para o próximo cômodo, respondeu Joana, tentando soar natural. Renato deu um leve sorriso. Ótimo. Quero tudo impecável. Enquanto ele se afastava, Joana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E que, se não tivesse cuidado, poderia ser a próxima foto naquele guarda-roupa. Joana não conseguiu dormir naquela noite. O peso do que descobrira na casa de Renato Monteiro parecia esmagá-la. Ela revirava na cama, suando frio, enquanto flashes das fotos que havia encontrado no guarda-roupa passavam pela sua mente. Mariana, sua vizinha desaparecida, estava entre as vítimas. Aquilo não era coincidência. Joana tinha certeza de que estava diante de algo terrível, mas não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, sua rotina continuou como sempre. Ela preparou o café para os filhos antes de levá-los à escola. Carlos, de 10 anos, e Sofia, de 7, eram a razão pela qual ela suportava tudo. Mas, naquele dia, cada sorriso dos dois parecia um lembrete do perigo que ela enfrentava. E se algo acontecesse com eles? E se Renato soubesse que ela havia mexido onde não devia? Ao sair de casa, Joana decidiu que precisava agir com cuidado. Ela não podia simplesmente acusar Renato sem provas concretas. Mas também não podia ignorar o que vira. O trabalho naquele dia foi mais tenso do que nunca. Joana chegou ao apartamento pontualmente às 8 horas. Renato estava lá, como sempre, em seu escritório, mas parecia mais atento do que nos dias anteriores. Bom dia, Joana, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que tenha descansado bem. Ela sentiu um frio na espinha. Havia algo estranho no tom dele, como se estivesse testando-a. Sim, senhor Renato. Tudo certo, respondeu, evitando olhar diretamente para ele. Renato observou-a por alguns segundos antes de se virar e desaparecer no corredor. Joana aproveitou o momento para respirar fundo. Ela precisava manter a calma. Enquanto limpava a sala de estar, Joana ouviu o som de passos firmes se aproximando. Renato parou na entrada da sala e cruzou os braços. Joana, posso te perguntar algo? Disse ele, de forma quase casual. Claro, senhor Renato. Você entrou no meu quarto ontem? O coração de Joana quase parou. Sim, senhor, eu entrei. Limpei o quarto como o senhor pediu. Renato estreitou os olhos. E no guarda-roupa? Chegou a mexer em alguma coisa? Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia que uma mentira poderia ser fatal, mas a verdade era impensável. Não, senhor. Só limpei por fora. Nem abri. Renato ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Finalmente, ele deu um sorriso fraco. Certo. Só queria ter certeza. Sou muito organizado, sabe? Não gosto que mexam nas minhas coisas. Entendi. Senhor, pode ficar tranquilo. Ele assentiu e saiu da sala, mas Joana sabia que ele desconfiava de algo. Ela precisava ser mais cuidadosa do que nunca. Durante a tarde, Joana decidiu agir. Aproveitou o momento em que Renato saiu para o almoço para explorar o apartamento mais uma vez. Ela sabia que era arriscado, mas precisava de provas para levar à polícia. Desta vez, Joana começou pelo escritório. A porta, que normalmente ficava trancada, estava aberta. Ela entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. O ambiente era elegante, com móveis de madeira escura e prateleiras cheias de livros. Mas havia algo ali que não combinava. Uma gaveta parcialmente aberta em uma escrivaninha no canto. Joana abriu a gaveta e encontrou um caderno preto. Ao folheá-lo, percebeu que era uma espécie de diário. As páginas estavam cheias de anotações detalhadas, com datas e nomes. Muitas das informações não faziam sentido para ela, mas alguns nomes saltaram aos olhos. Mariana estava entre eles, acompanhada da palavra concluído. Ela leu mais algumas páginas, o coração disparado. Cada nome parecia representar uma vítima, e as anotações descreviam como Renato havia seguido cada uma antes de cometer os crimes. Era um registro doentio de suas ações. Enquanto lia, Joana ouviu o som da porta principal se abrindo. Renato estava de volta. Ela rapidamente guardou o caderno e fechou a gaveta, saindo do escritório com o coração na boca. Naquela noite, de volta ao apartamento humilde onde vivia, Joana ligou para sua amiga Ana, a única pessoa em quem confiava. Ana, eu preciso da sua ajuda, disse Joana, com a voz tremendo. O que foi, Joana? Você está bem?
Não. Eu descobri algo horrível no trabalho. Algo que pode colocar minha vida em risco. Ana ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Me encontra amanhã no café perto da estação. A gente conversa com calma. Joana concordou. Ela sabia que precisava compartilhar o que sabia, mas ainda tinha medo. O que aconteceria se Renato descobrisse que ela havia contado para alguém? Na manhã seguinte, Joana chegou ao café antes de Ana. Sentou-se em uma mesa no canto, olhando para a rua movimentada. Quando Ana chegou, Joana não conseguiu segurar as lágrimas. Me conta tudo, pediu Ana, segurando a mão da amiga. Joana relatou tudo o que havia visto e lido. Cada detalhe parecia mais aterrorizante quando dito em voz alta. Isso é sério, Joana. Você precisa ir à polícia. E se ele descobrir? E se algo acontecer com os meus filhos? Ana respirou fundo. A gente vai achar uma forma de te proteger. Mas você não pode guardar isso sozinha. Joana sabia que Ana estava certa. Ela precisava fazer algo. No entanto, enquanto voltava para casa naquela tarde, percebeu que estava sendo seguida. Um homem de óculos escuros e terno preto estava sempre a poucos metros de distância. Ao entrar em um ônibus, Joana olhou para trás e viu o homem entrar também. Seu coração disparou. Renato já sabia. Agora, Joana não tinha mais dúvidas. Sua vida estava em perigo. Joana desceu do ônibus 3 pontos antes do seu destino habitual. Sentiu a necessidade de despistar o homem que a seguia, mesmo que isso significasse caminhar mais até em casa. O coração dela batia como um tambor enquanto olhava para trás a cada esquina. O homem continuava lá, em silêncio, sempre a alguns metros de distância. Ela pensava nos filhos, Carlos e Sofia, e no perigo que a cercava. Seu instinto dizia que Renato não estava apenas desconfiado. Ele sabia que ela tinha visto algo. O que ele planejava fazer? E como Joana poderia proteger sua família de um homem tão poderoso e perigoso? Quando finalmente chegou em casa, ela correu até a porta, destrancou-a rapidamente e entrou, trancando-a em seguida. Pela janela, observou o homem parado do outro lado da rua. Ele não parecia se incomodar por ter sido notado. Joana sentiu um nó na garganta. Mamãe? Chamou Carlos, surgindo da cozinha com Sofia logo atrás. Você tá bem? Ela tentou esconder o medo com um sorriso. Estou, meu amor, só um pouco cansada do trabalho. Joana não queria assustá-los. Decidiu que precisava agir com cautela, mas rápido. Enquanto colocava o jantar na mesa, a imagem do caderno e das armas no guarda-roupa voltavam à sua mente. Renato era um homem metódico, um verdadeiro predador, e ela era apenas uma peça frágil no tabuleiro. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Joana começou a planejar seus próximos passos. Ela pegou o celular e tentou ligar para Ana, mas a chamada não completava. Estranho. Tentou enviar uma mensagem, mas não teve resposta. Não pode ser coincidência, murmurou para si mesma, o pânico crescendo. Sentada no sofá, ela decidiu tentar outra coisa. Pesquisou na internet pelo nome de Renato Monteiro. Pouco surgiu além de artigos sobre negócios e eventos sociais. Ele era um fantasma, um homem com uma presença pública impecável, mas que escondia horrores em sua vida particular. Ela precisava de ajuda. Mas de quem? Ir à polícia parecia a escolha óbvia, mas Joana sabia que precisava de provas concretas. Sem elas, um homem como Renato poderia facilmente manipular a situação. E o risco de ele agir contra sua família antes que algo fosse feito era grande demais. No dia seguinte, Joana foi trabalhar como de costume, mas decidiu adotar uma abordagem diferente. Enquanto limpava os cômodos, mantinha os ouvidos atentos para qualquer movimento de Renato. Ele estava no apartamento, mas parecia mais recluso do que o normal. Ela sabia que o próximo passo seria buscar o caderno novamente, mas precisava de um momento em que Renato não estivesse por perto. Por volta do meio-dia, ouviu a porta do apartamento se abrir. Ele saíra. Joana correu até o escritório e abriu a gaveta onde havia encontrado o caderno. Estava lá. Ela folheou rapidamente as páginas e tirou fotos com o celular. Em uma das páginas, encontrou algo que fez seu estômago revirar, um nome conhecido. Ana. Ao lado do nome de sua amiga, havia um X marcado com tinta vermelha e a palavra concluído. Não, Joana murmurou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela percebeu que Renato já havia agido. Ana não estava respondendo porque provavelmente estava morta. Antes que pudesse pensar no que fazer, ouviu o som da porta da frente se abrindo novamente. Renato estava de volta.
Joana rapidamente fechou a gaveta e saiu do escritório, fingindo estar limpando o corredor. Renato apareceu poucos segundos depois, olhando-a com atenção. Está tudo bem, Joana? Você parece nervosa. Ela balançou a cabeça, forçando um sorriso. Não, senhor Renato. Só estou concentrada no trabalho. Ele não respondeu imediatamente, mas continuou a observá-la. Depois de alguns segundos, sorriu de forma enigmática. Certo. Continue assim. Joana engoliu em seco enquanto ele se afastava. Ao sair do trabalho naquele dia, Joana percebeu que o homem de terno preto ainda estava seguindo. Agora, tudo fazia sentido. Renato sabia que ela era uma ameaça e estava monitorando cada movimento dela. Joana tomou uma decisão desesperada. Em vez de ir para casa, ela foi direto para uma delegacia na zona sul de São Paulo. Ao chegar, foi atendida por uma policial chamada Carla, que parecia genuinamente preocupada. Senhora, sente-se. Pode me contar o que está acontecendo? Joana explicou tudo: as armas, as fotos, o caderno com os nomes e as anotações. Carla ouviu atentamente, mas havia ceticismo em seus olhos. A senhora tem provas? Joana mostrou as fotos que havia tirado com o celular. Carla analisou as imagens, mas suspirou. É algo sério, mas isso, por si só, pode não ser suficiente. Precisamos de mais. Mais? Ele matou a minha amiga. Está me seguindo. O que mais vocês precisam? Perguntou Joana, quase gritando. Carla tentou acalmá-la. Entenda, ele é um homem rico e influente. Qualquer ação contra ele exige provas contundentes. Mas não se preocupe. Vamos proteger você e seus filhos. Embora quisesse acreditar nas palavras da policial, Joana sentiu que estava mais sozinha do que nunca. Ao voltar para casa, notou algo estranho. A porta estava destrancada. Ela entrou com cuidado, chamando pelos filhos. Carlos? Sofia? Nenhuma resposta. O pânico tomou conta dela. Correu pelos cômodos, mas a casa estava vazia. No quarto das crianças, encontrou algo que gelou seu sangue, um bilhete escrito à mão. Se você for à polícia de novo, nunca mais verá seus filhos. R.M. Joana caiu de joelhos, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Ela sabia que estava lidando com um homem que não tinha limites. Renato Monteiro não apenas a observava, ele estava sempre um passo à frente. Agora, ela precisava salvar seus filhos antes que fosse tarde demais. Joana sentiu o chão sumir sob seus pés enquanto lia o bilhete deixado por Renato. As palavras dançavam em sua mente. Nunca mais verá seus filhos. O medo se transformou em desespero, e depois em fúria. Ele não vai ganhar. Não vou deixar, murmurou para si mesma, apertando o bilhete com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela sabia que cada minuto contava. Carlos e Sofia estavam em algum lugar, vulneráveis, e Renato controlava o jogo. Ele era metódico, calculista, e parecia estar sempre um passo à frente. Mas Joana ainda tinha algo, a determinação inabalável de uma mãe. Depois de respirar fundo, ela tentou pensar com clareza. Havia poucos lugares onde Renato poderia estar escondendo seus filhos. Era improvável que ele os levasse para sua cobertura, já que qualquer barulho ali chamaria a atenção dos vizinhos. Joana lembrou-se de algo que havia lido no caderno de Renato. Várias anotações mencionavam o endereço em um bairro mais afastado, na região da Serra da Cantareira. Poderia ser lá? Ela precisava de ajuda, mas a polícia estava fora de questão naquele momento. Renato deixara claro que monitorava seus passos, e se sentisse que ela tentaria algo contra ele, poderia ferir as crianças. Sem alternativas, Joana ligou para Marcos, um amigo de longa data de seu falecido marido. Marcos era discreto, confiável e sabia resolver problemas. Joana? Que houve? Você tá bem? Perguntou ele ao atender. Não tenho tempo para explicar tudo agora, Marcos. Preciso de um favor. Você pode me levar a um lugar fora da cidade? Claro. Mas o que está acontecendo? Eu te explico no caminho. Por favor, é urgente. Marcos chegou 20 minutos depois. Ele encontrou Joana na frente de casa, segurando uma pequena mochila com roupas e um celular velho que havia encontrado na gaveta. Onde estão as crianças? Perguntou ele, percebendo que elas não estavam por perto. Joana hesitou antes de responder. É por isso que preciso da sua ajuda. Renato Monteiro. Ele as levou. O quê? Aquele milionário. Por quê? Marcos, eu não posso entrar em detalhes agora. Só confie em mim, por favor. Apesar da surpresa, ele concordou.
Enquanto dirigiam em direção à Serra da Cantareira, Joana contou parte da história. Não mencionou o guarda-roupa nem o diário, apenas disse que Renato estava ameaçando sua família. Joana, isso é sério demais. A gente devia ir direto para a polícia. Não posso, Marcos. Ele já sabe que eu tentei. Se ele perceber qualquer movimento contra ele, Ela parou, a voz quebrando. Eu posso perder os meus filhos. Certo. Vamos achar esses dois. Depois de quase 1 hora, eles chegaram à região isolada mencionada no caderno. A estrada era cercada por árvores densas, e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do motor do carro. Joana olhava atentamente para cada detalhe ao longo do caminho, procurando algo que pudesse indicar onde Renato estava. Finalmente, avistaram uma propriedade cercada por um muro alto, com câmeras de segurança posicionadas estrategicamente. A entrada era protegida por um portão de ferro imponente. É aqui, disse Joana, reconhecendo o endereço. Como vamos entrar? Perguntou Marcos. Primeiro precisamos observar. Ele pode estar aqui, e eu não posso arriscar que ele perceba a nossa presença. Eles estacionaram o carro em uma área escondida e começaram a planejar. Joana notou que a propriedade parecia desabitada, mas sabia que Renato era astuto. Ele poderia estar lá dentro, esperando. Enquanto observavam, Marcos teve uma ideia. A gente pode tentar cortar a energia da casa. Isso pode distrair quem estiver lá dentro. E como vamos fazer isso? Se a gente encontrar a caixa de energia, é só desligar. A maioria dessas propriedades tem uma do lado de fora. Joana concordou, embora estivesse nervosa. Qualquer erro poderia colocar tudo a perder. Com cuidado, eles se aproximaram do muro. Marcos encontrou a caixa de energia em um canto afastado. Usando uma chave de fenda que carregava no carro, ele abriu a tampa e desligou o fornecimento. Imediatamente, as luzes que iluminavam a propriedade se apagaram. Joana segurou a respiração, esperando por alguma reação. Nada aconteceu. Vamos, disse ela, com um fio de coragem na voz. Eles escalaram o muro com dificuldade e entraram na propriedade. A casa era grande, mas parecia abandonada. Havia janelas com cortinas fechadas e uma sensação inquietante de abandono. Joana e Marcos se aproximaram de uma porta lateral e encontraram um cadeado. Marcos usou um pé de cabra que havia trazido no carro para arrombar a entrada. Dentro da casa, o ar era pesado e havia um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo metálico. Joana sentiu o estômago revirar. Vamos nos separar. Procure por qualquer coisa que indique onde eles possam estar, sussurrou ela. Não gosto disso, Joana, mas tudo bem. Se eu achar algo, volto para cá. Eles começaram a vasculhar os cômodos. Joana entrou em um corredor estreito que levava a uma porta reforçada no final. Quando tentou abrir, percebeu que estava trancada. Marcos, achei alguma coisa. Ele apareceu correndo e usou o pé de cabra para forçar a fechadura. Após alguns minutos de esforço, a porta se abriu com um estalo alto. Lá dentro, em um quarto escuro e quase vazio, estavam Carlos e Sofia, amarrados e com fita adesiva cobrindo suas bocas. Joana correu até eles, arrancando as fitas e libertando-os enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mamãe! Gritou Carlos, abraçando-a com força. Eu sabia que você ia nos encontrar. Disse Sofia, soluçando. Joana segurou os dois, sentindo um misto de alívio e desespero. Estamos juntos agora. Vamos sair daqui. Enquanto saíam do quarto, ouviram passos pesados ecoando pelo corredor. Renato estava ali, com uma expressão fria e perigosa no rosto. Eu sabia que você viria, Joana. Você não sabe jogar este jogo, mas admiro sua determinação. Joana congelou. Marcos deu um passo à frente, segurando o pé de cabra. Fique longe dela, seu desgraçado. Renato apenas riu, mas seus olhos tinham o brilho de um predador. Vamos ver até onde sua coragem vai. E então, ele sacou uma faca. A lâmina reluziu sob a luz fraca que entrava pelas frestas da casa. Renato, com a faca em mãos, parecia calmo, como se estivesse no controle absoluto da situação. Joana, no entanto, sentia seu coração disparar, sabendo que sua vida e a de seus filhos dependiam do que acontecesse nos próximos minutos. Vocês acham que podem sair daqui vivos? Disse Renato, com a voz tranquila, mas cheia de ameaça. Marcos manteve o pé de cabra firme nas mãos, colocando-se entre Renato e Joana. Você não vai tocar nela, nem nas crianças, disse ele, com firmeza. Renato riu, dando um passo à frente. E o que você vai fazer?
Acha que pode me parar? Joana segurou as mãos de Carlos e Sofia, tentando mantê-los calmos. Vocês dois, fiquem atrás de mim, sussurrou ela. Enquanto Renato avançava, Marcos não hesitou. Ele golpeou com o pé de cabra, mas Renato era mais ágil do que parecia. Ele desviou para o lado e, com um movimento rápido, cortou de leve o braço de Marcos. Você tem coragem, mas não o suficiente, disse Renato, com um sorriso de escárnio. Marcos recuou, segurando o braço ferido, mas não desistiu. Joana aproveitou o momento para olhar ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma. Seus olhos pousaram em um abajur pesado no canto da sala. Marcos, segure ele, gritou Joana, correndo em direção ao abajur. Renato tentou avançar, mas Marcos o interceptou, usando o pé de cabra para bloquear um novo ataque da faca. O som do metal ecoou pelo ambiente, e os dois homens lutavam enquanto Joana pegava o abajur e o levantava com ambas as mãos. Renato! Ela gritou, chamando sua atenção. Ele se virou para ela, mas foi tarde demais. Joana golpeou com toda a força, atingindo na lateral da cabeça. Renato cambaleou, atordoado, e caiu no chão. Marcos chutou a faca para longe, certificando-se de que Renato não pudesse alcançá-la. Vamos! Precisamos sair daqui agora, disse ele, ofegante. Joana puxou Carlos e Sofia, correndo pelo corredor com Marcos logo atrás. Eles saíram pela mesma porta lateral que haviam usado para entrar, mas quando chegaram ao muro, ouviram o som de Renato se levantando dentro da casa. Vocês não vão escapar, ele gritou, sua voz carregada de fúria. Marcos ajudou Joana e as crianças a subirem no muro, mas antes que ele pudesse escalar, Renato apareceu na porta com outra arma em mãos, uma pequena pistola que ele mantinha escondida. Vocês deviam ter ficado no lugar de vocês, disse Renato, apontando a arma. Joana gritou. Não! Mas, antes que Renato pudesse disparar, Marcos reagiu rapidamente, atirando o pé de cabra em direção ao braço de Renato. O impacto fez a arma cair no chão, e Marcos aproveitou para escalar o muro. Corram! Ele gritou para Joana e as crianças. Eles correram pela estrada deserta, sentindo o coração quase sair pela boca. O carro de Marcos estava escondido em uma curva próxima, e Joana sabia que precisava chegar lá antes que Renato os alcançasse. Quando finalmente avistaram o veículo, Joana colocou as crianças no banco de trás enquanto Marcos ligava o motor. O barulho de passos correndo atrás deles indicava que Renato estava mais próximo do que imaginavam. Marcos acelerou o carro enquanto Renato apareceu na estrada, disparando com a pistola. Um dos tiros atingiu o para-brisa, mas eles conseguiram se afastar rapidamente. A adrenalina só começou a diminuir quando estavam a vários quilômetros de distância. Joana olhou para Carlos e Sofia no banco de trás, abraçando-os com força. Vocês estão bem? Perguntou ela, com lágrimas nos olhos. Sim, mamãe, respondeu Sofia, ainda tremendo. Você nos salvou, disse Carlos, segurando a mão dela. Joana sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que aquilo ainda não havia acabado. Renato era perigoso, e ele não desistiria tão facilmente. Eles foram direto para a delegacia, dessa vez com provas mais contundentes. Marcos tinha a arma que Renato havia deixado cair, e Joana mostrou as fotos do caderno. Ela contou tudo novamente, desta vez com detalhes, e Carla, a policial que havia atendido Joana antes, prometeu agir imediatamente. Vamos proteger você e sua família, Joana. E agora temos o suficiente para deter esse homem, disse Carla, com firmeza. Enquanto Renato Monteiro era procurado pela polícia, Joana e seus filhos foram colocados em um abrigo temporário, sob proteção constante. Ela sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida, mas pela primeira vez em dias, sentiu que havia esperança. Joana olhou para Carlos e Sofia dormindo em camas improvisadas e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria o medo controlar sua vida. Renato poderia ser poderoso, mas ele não era invencível. A noite caiu sobre São Paulo, mas para Joana e sua família, o descanso era algo distante. No abrigo fornecido pela polícia, Carlos e Sofia finalmente conseguiram dormir, mas Joana permanecia acordada. Cada som a fazia saltar, como se Renato pudesse aparecer a qualquer momento. No mesmo instante, em outro ponto da cidade, Renato Monteiro não estava fugindo. Ele não era o tipo de homem que corria. Estava escondido em uma de suas várias propriedades discretas, monitorando a situação. A raiva queimava dentro dele como fogo. Eles acham que podem acabar comigo? Disse ele para si mesmo, enquanto revisava papéis e registros.
Renato sabia que tinha poucos aliados em um momento como aquele, mas também tinha dinheiro, influência e, acima de tudo, uma mente calculista. Ele começou a planejar seu próximo passo, algo que garantiria que Joana fosse silenciada de uma vez por todas. Na delegacia, Carla trabalhava incansavelmente para montar um caso contra Renato. As evidências apresentadas por Joana eram contundentes, mas Carla sabia que não bastava. Precisamos pegá-lo em flagrante ou com algo mais sólido, disse ela para sua equipe. O tipo de poder que Renato tem pode virar isso contra nós em um tribunal. As autoridades emitiram um mandado de prisão, e a busca por Renato começou. Helicópteros sobrevoavam a cidade, e equipes táticas revistavam suas propriedades conhecidas. Mas Renato, como esperado, havia desaparecido do mapa. No abrigo, Joana recebeu a visita de Carla, que veio acompanhada de um oficial de alta patente. Joana, estamos fazendo tudo o que podemos para localizá-lo, mas precisamos da sua ajuda, disse Carla, tentando ser delicada. Minha ajuda? O que mais eu posso fazer? Perguntou Joana, exausta. Renato é inteligente e está sempre um passo à frente. Ele sabe como fugir, mas também sabemos que ele não vai deixar você em paz. Queremos usar isso contra ele. Joana franziu a testa, tentando entender. Você quer que eu seja a isca? Vamos garantir que você esteja completamente segura. Ele não terá chance de encostar em você, mas é a melhor maneira de tirá-lo do esconderijo. Joana hesitou. Ela estava exausta, com medo e furiosa. Colocar-se em perigo novamente era a última coisa que queria fazer, mas sabia que Renato não pararia até que ela estivesse morta. Eu faço, disse ela, depois de um longo silêncio. Carla segurou sua mão. Vamos acabar com isso, Joana. No dia seguinte, a polícia montou um plano detalhado. Usariam Joana como isca para atrair Renato, divulgando na mídia que ela havia saído do abrigo para um local seguro. A localização seria uma das propriedades abandonadas do próprio Renato, escolhida estrategicamente. Joana seria equipada com um microfone e estaria cercada por policiais disfarçados. Helicópteros ficariam de prontidão, e a equipe de Carla ficaria a poucos minutos de distância. Ele vai aparecer. Ele não aguenta perder o controle da situação, disse Carla, enquanto ajustava o microfone em Joana. Joana tentou não demonstrar o medo que sentia. Pensava em Carlos e Sofia, que estavam em um local seguro com Marcos. Isso vai funcionar? Perguntou ela, encarando Carla. Vai. Ele acha que você está vulnerável. Vamos usar isso contra ele. Enquanto a operação era montada, Renato recebia informações de um de seus poucos aliados restantes. Ela saiu do abrigo. Está indo para uma propriedade no Morumbi, disse o homem. Renato sorriu. Eles acham que isso vai funcionar? Eu conheço cada canto daquela casa. Eles estão me subestimando. Ele pegou suas armas e partiu. Na propriedade do Morumbi, Joana estava sentada em um pequeno sofá, tentando parecer o mais natural possível. Os policiais disfarçados estavam espalhados pela área, fingindo ser funcionários da casa. O tempo parecia se arrastar, e cada minuto que passava aumentava a ansiedade de Joana. Ela olhou pela janela, tentando controlar a respiração. Então, ouviu um barulho vindo do lado de fora. Renato entrou pela porta lateral da casa, evitando a entrada principal. Ele estava vestido com roupas escuras, movendo-se com a confiança de alguém que conhecia o terreno. Joana ouviu passos e soube que era ele. Seu coração disparou, mas ela manteve a calma. Renato apareceu na sala, com um sorriso frio no rosto. Você realmente achou que poderia fugir de mim? Joana não respondeu. Em vez disso, levantou-se lentamente, tentando ganhar tempo enquanto esperava o sinal da polícia. Renato, por que você faz isso? Perguntou ela, tentando parecer vulnerável. Por que posso? Porque pessoas como você não importam. Você entrou onde não devia, Joana. Agora vai pagar o preço. Ele deu mais um passo à frente, e Joana viu a faca em sua mão. Adeus, Joana. Antes que Renato pudesse agir, as portas da casa foram arrombadas. Policiais entraram de todos os lados, armas apontadas para ele. Largue a arma, Renato, gritou Carla, liderando a equipe. Renato olhou ao redor, avaliando a situação. Ele sabia que estava cercado, mas não parecia disposto a se render. Vocês não vão me pegar, disse ele, recuando em direção a uma saída lateral. Antes que pudesse escapar, um tiro certeiro atingiu sua perna. Ele caiu no chão, soltando a faca, e foi rapidamente imobilizado pelos policiais. Joana caiu de joelhos,
finalmente permitindo que o alívio a tomasse. Horas depois, Renato estava sob custódia, e Joana foi levada de volta ao abrigo. Quando chegou, encontrou Carlos e Sofia, que correram para abraçá-la. "Mamãe, acabou?" perguntou Sofia, com os olhos cheios de lágrimas. Joana beijou o rosto da filha e segurou Carlos com força. "Sim, acabou." Na delegacia, Carla revisava os documentos do caso enquanto Renato era levado para uma cela. Ele olhou para ela com desprezo, mas Carla não se abalou. "Você perdeu, Renato." Ele não respondeu, apenas manteve o sorriso frio. Isso ainda não acabou. Mas Carla sabia que, desta vez, ele não sairia impune. Os dias que se seguiram à captura de Renato Monteiro foram um turbilhão de emoções para Joana. Havia alívio por saber que ele estava finalmente atrás das grades, mas também um peso enorme de tudo que ela havia enfrentado. Seu corpo ainda carregava a tensão das últimas semanas, e sua mente estava presa em um estado constante de alerta. Carlos e Sofia estavam finalmente sorrindo novamente, mas Joana sabia que as cicatrizes emocionais não desapareceriam tão facilmente. "Mamãe, agora podemos voltar para casa?" perguntou Sofia, enquanto desenhava na pequena mesa do abrigo. Joana acariciou os cabelos da filha e respondeu com cuidado. "Logo, querida. Ainda precisamos de um pouco mais de tempo." Ela sabia que voltar à vida normal não seria simples. Renato era poderoso e tinha conexões, e, mesmo preso, a sombra dele ainda pairava sobre ela. Na delegacia, Carla continuava trabalhando no caso. Renato havia sido formalmente acusado de vários crimes, incluindo assassinato, sequestro e ameaças. O diário encontrado por Joana, junto com as armas e as fotos das vítimas, era uma prova irrefutável. "Ele não vai sair dessa, Joana. Você fez sua parte, e agora é com a justiça", disse Carla em uma de suas visitas ao abrigo. "E se ele escapar?" perguntou Joana, a voz tremendo. "Ele disse que isso ainda não acabou." Carla segurou a mão de Joana, tentando tranquilizá-la. "Ele está em uma cela de segurança máxima, e estamos monitorando tudo. Você e seus filhos estão protegidos." Mas Joana sabia que, mesmo com todas as garantias, o medo era algo difícil de apagar. Dias depois, Joana finalmente recebeu a notícia de que poderia deixar o abrigo e ser realocada em outro lugar. A polícia ajudou a encontrar um apartamento em um bairro tranquilo de São Paulo, onde ela poderia começar de novo com Carlos e Sofia. Ao entrar na nova casa, sentiu um misto de esperança e incerteza. "É pequeno, mas é nosso", disse Joana, tentando animar os filhos. Carlos correu para o quarto, animado por finalmente ter um espaço só dele, enquanto Sofia examinava a cozinha. "Tem cheiro de coisa nova, mamãe", disse ela, sorrindo. Joana sorriu de volta, mas seu coração ainda estava pesado. Enquanto isso, no presídio onde Renato estava detido, ele tramava seus próximos passos. Mesmo preso, ele mantinha contatos externos que o atualizavam sobre o que acontecia com Joana. "Ela acha que está segura, mas isso é apenas o começo", disse ele a um dos poucos aliados que ainda o visitavam. Renato sabia que não podia agir diretamente, mas suas conexões ainda eram poderosas o suficiente para causar estragos. Uma noite, enquanto Joana colocava os filhos para dormir, recebeu uma ligação de Carla. "Joana, preciso te atualizar sobre algo importante", disse a policial, com um tom grave. "O que aconteceu?" perguntou Joana, sentindo o coração acelerar. "Descobrimos que Renato tentou passar instruções para alguém do lado de fora. Não sabemos exatamente o que ele planeja, mas reforçamos a segurança ao redor da sua nova casa." Joana sentiu o medo voltar com força total. "Isso nunca vai acabar, vai?" Carla fez uma pausa antes de responder. "Ele está tentando te assustar, Joana. Mas nós não vamos deixar nada acontecer com você ou com seus filhos." Naquela noite, Joana mal conseguiu dormir. A ideia de que Renato ainda podia atingi-la mesmo de dentro da prisão era sufocante. Ela se levantou e foi até a sala, onde olhou pela janela. A rua estava calma, mas ela sabia que, em algum lugar, Renato ainda observava, mesmo que indiretamente. Joana respirou fundo e fez uma promessa a si mesma. "Eu não vou deixar ele vencer." Ela sabia que reconstruir sua vida seria difícil, mas também sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por Carlos e Sofia. Nas semanas seguintes, Joana começou a buscar maneiras de retomar sua rotina. Ela encontrou um novo emprego como faxineira em uma escola local, onde podia trabalhar enquanto os filhos estavam nas aulas. Apesar do trauma, cada pequeno passo era uma vitória. Carlos e Sofia também estavam se adaptando.
Carlos começou a jogar futebol na escola, enquanto Sofia fazia amigos rapidamente. Mamãe, a gente pode ficar aqui para sempre? Perguntou Sofia um dia, enquanto desenhava na cozinha. Joana sorriu e abraçou a filha. Sim, querida. Esse é o nosso novo lar. Enquanto isso, a investigação contra Renato continuava. Novos detalhes sobre seus crimes começaram a surgir, e cada descoberta era mais perturbadora do que a anterior. Carla continuava em contato com Joana, garantindo que ela soubesse de tudo. Joana, você foi a peça-chave para desmascarar Renato. Por causa de você, ele nunca mais vai machucar ninguém. Joana sentiu um misto de orgulho e tristeza. Eu só quero que meus filhos cresçam em paz. Em uma tarde ensolarada, Joana levou Carlos e Sofia a um parque próximo. Eles correram e brincaram, rindo como se nada tivesse acontecido. Sentada em um banco, observando os filhos, Joana sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Renato ainda era uma sombra em sua vida, mas Joana sabia que, com o tempo, essa sombra diminuiria. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Vamos ficar bem, disse para si mesma, acreditando um pouco mais nisso a cada dia. O grande dia chegou. Renato Monteiro seria julgado pelos crimes que havia cometido ao longo de anos. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas, curiosos e as famílias das vítimas encheram os bancos, esperando por justiça. Joana estava sentada entre os convidados especiais, na área reservada às testemunhas mais importantes. Ao seu lado estavam Carla e outros policiais que haviam trabalhado no caso. Marcos estava um pouco mais atrás, cuidando de Carlos e Sofia, que permaneciam fora de vista para evitar a exposição pública. O coração de Joana batia forte quando Renato foi trazido ao tribunal. Ele estava algemado, mas sua postura era altiva, como se não tivesse feito nada de errado. Ele olhou ao redor e seus olhos pousaram em Joana por um breve momento. Não o deixe te intimidar, disse Carla, colocando a mão no ombro de Joana. Joana respirou fundo. Ela não podia demonstrar medo. O juiz entrou na sala, e o julgamento começou. A promotoria apresentou as evidências com precisão: o diário encontrado por Joana, as armas escondidas no guarda-roupa, as fotos das vítimas e os registros financeiros que conectavam Renato a locais de desaparecimentos. O promotor, um homem determinado chamado Dr. Almeida, falou com firmeza. Renato Monteiro não é apenas um empresário rico. Ele é um assassino em série que usou sua fortuna para encobrir crimes hediondos. Hoje, vamos provar sua culpa além de qualquer dúvida. Renato, por outro lado, tinha uma defesa bem preparada. Seu advogado tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais e que ele estava sendo incriminado. Meu cliente é um homem respeitado, filantropo e vítima de um complô, disse o advogado, tentando plantar dúvidas. Quando chegou a hora de Joana depor, o silêncio tomou conta do tribunal. Ela subiu ao banco das testemunhas com passos hesitantes, mas sua voz era firme. Eu trabalhei na casa de Renato Monteiro por meses. Nunca imaginei que ele fosse capaz de algo assim. Mas naquela noite, quando abri o guarda-roupa dele, vi a verdade. Ela descreveu em detalhes o que encontrou: as armas, as fotos e o diário. Quando o advogado de Renato tentou desacreditá-la, Joana manteve a calma. Você está dizendo que decidiu entrar no guarda-roupa do meu cliente sem autorização? Perguntou o advogado, tentando insinuar que ela havia invadido a privacidade de Renato. Sim, e foi a melhor coisa que fiz. Porque, se não tivesse feito isso, ele ainda estaria livre para machucar outras pessoas. As palavras de Joana foram diretas, e o impacto na sala era visível. As testemunhas continuaram a se apresentar, incluindo peritos que confirmaram que as armas encontradas no guarda-roupa de Renato eram compatíveis com os crimes. Também foram exibidas mensagens que conectavam Renato a seus aliados, provando que ele havia planejado os assassinatos de maneira metódica. Entre as evidências mais perturbadoras estava um vídeo recuperado por peritos digitais. Nele, Renato era visto em um de seus galpões, segurando uma das armas usadas nos crimes. A promotoria encerrou seu caso com um apelo poderoso. Renato Monteiro pensou que sua riqueza e influência o tornariam intocável. Mas hoje, ele enfrenta a verdade. E a verdade é que ele é culpado. Quando o julgamento chegou ao fim, o júri se retirou para deliberar. As horas que se seguiram foram as mais tensas para Joana. Ela permaneceu na sala de espera, segurando as mãos de Carlos e Sofia, enquanto Carla a tranquilizava. Finalmente, o júri retornou. O juiz pediu silêncio e leu o veredicto. Renato Monteiro, o júri o considera culpado de todas as acusações. A sala explodiu em murmúrios, e as famílias das vítimas começaram a chorar.
Renato permaneceu impassível, mas seus olhos mostravam algo novo: derrota. O juiz sentenciou Renato à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Joana sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez, ela tinha certeza de que Renato não poderia mais machucá-la ou a ninguém. Quando saiu do tribunal, foi recebida por um pequeno grupo de repórteres. Joana, como você se sente agora que tudo acabou? Perguntou um deles. Joana pensou por um momento antes de responder. Aliviada, mas ainda com muito trabalho a fazer. Quero que meus filhos cresçam sabendo que mesmo as pessoas mais poderosas podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Ela afastou-se rapidamente, não querendo prolongar o momento. Nos dias seguintes, Joana começou a sentir a liberdade que havia perdido. Carlos e Sofia voltaram à escola, e Joana continuou a trabalhar. Ela também começou a fazer terapia, ajudada pela polícia, para lidar com os traumas que havia sofrido. Carla a visitava frequentemente, trazendo atualizações sobre o caso e, principalmente, oferecendo apoio. Você foi incrível, Joana. Não sei se tem ideia do quanto sua coragem mudou as coisas. Joana sorriu, embora ainda se sentisse humilde. Só fiz o que precisava ser feito. Em uma tarde tranquila, Joana levou Carlos e Sofia ao parque. Enquanto observava os filhos brincarem, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: paz. A vida não seria fácil, mas Joana sabia que estava no caminho certo. Renato estava preso, e a sombra que ele havia lançado sobre sua vida estava começando a desaparecer. Ela fechou os olhos e deixou o sol aquecer seu rosto. Pela primeira vez em meses, ela sorriu, verdadeiramente livre. Sem a constante ameaça de Renato Monteiro pairando sobre ela, Joana começou a redescobrir o que significava viver de verdade. Os dias no novo apartamento estavam ficando mais leves, e a rotina simples com Carlos e Sofia era um conforto bem-vindo. Joana também notava como os filhos estavam florescendo. Carlos havia se adaptado bem à nova escola, se destacando nos esportes e fazendo novos amigos. Sofia, por sua vez, encantava os professores com sua curiosidade e criatividade. Mamãe, eu fiz um desenho para você, disse Sofia, entregando-lhe uma folha colorida. No papel, Sofia havia desenhado uma casa com flores ao redor e um sol sorridente no céu. É a nossa casa, mamãe. Agora a gente tá seguro. Joana abraçou a filha com força, as lágrimas enchendo seus olhos. Estamos sim, meu amor. Apesar da calmaria em sua vida pessoal, Joana sentia que algo ainda faltava. A experiência com Renato a havia mudado de maneiras profundas. Ela não era mais a mesma pessoa que começou a trabalhar como faxineira na mansão. Agora, sentia uma vontade crescente de fazer algo maior, algo que pudesse ajudar outras pessoas a enfrentar situações como a dela. Um dia, enquanto fazia compras no mercado, encontrou Carla por acaso. Joana, que surpresa boa! Como você está? Perguntou Carla, com um sorriso caloroso. Melhor, muito melhor. E você? Carla suspirou, mas seu sorriso permaneceu. Sempre ocupada, mas é bom saber que pelo menos uma parte dessa história terminou bem. Joana hesitou por um momento antes de falar. Sabe, eu estava pensando, será que tem alguma maneira de eu ajudar outras mulheres que passam por coisas parecidas? Carla pareceu surpresa, mas também impressionada. Você já ajudou muito, Joana. Mas, se está falando de continuar, posso te colocar em contato com algumas organizações. Muitas mulheres precisam de apoio, e sua experiência pode ser uma inspiração para elas. A ideia ficou na cabeça de Joana pelo resto do dia. Nas semanas seguintes, Joana começou a se envolver com um grupo de apoio para vítimas de violência e exploração. Ela compartilhava sua história em encontros e ouvia as experiências de outras mulheres. A conexão com aquelas pessoas foi transformadora. Eu pensei que estava sozinha, mas ouvir você falar me deu esperança, disse uma das participantes durante uma reunião. Joana percebeu que sua voz tinha poder, e isso a incentivou a fazer mais. Enquanto Joana reconstruía sua vida, uma notícia surpreendente chegou: a publicação de um livro sobre o caso Renato Monteiro. Um jornalista investigativo havia compilado todas as informações do julgamento, destacando o papel fundamental de Joana na captura do serial killer. Joana, você precisa ler isso, disse Marcos, entregando-lhe um exemplar do livro. Relutante, ela começou a folhear as páginas. Embora reviver aqueles momentos fosse doloroso, Joana sentiu um orgulho discreto ao perceber como sua coragem havia sido reconhecida. Você é uma heroína, sabia? Disse Marcos. Joana balançou a cabeça. Não sou uma heroína.
Só fiz o que precisava ser feito. Em uma manhã ensolarada, Joana foi convidada para falar em um evento organizado pela ONG com a qual havia começado a trabalhar. Era a primeira vez que ela se apresentaria publicamente, e o nervosismo era palpável. Quando subiu ao palco, sentiu os olhares atentos da plateia, mas também percebeu a admiração nos rostos das pessoas. Boa tarde a todos. Meu nome é Joana, e hoje quero compartilhar com vocês uma parte da minha história. Conforme falava, Joana sentia as palavras fluírem com mais facilidade. Ela descreveu suas lutas, seus medos e como encontrou a força para enfrentar o perigo. No final, aplaudida de pé, sentiu que havia encontrado um novo propósito. De volta para casa, naquela noite, Joana colocou Carlos e Sofia para dormir. Enquanto observava os filhos descansarem, pensou no caminho que havia percorrido. Renato Monteiro fazia parte de um capítulo sombrio de sua vida, mas ele não definia quem ela era. Agora, Joana era mais do que uma sobrevivente. Era uma mãe dedicada, uma voz para aqueles que precisavam de apoio e uma mulher que havia encontrado sua força. Sentada na varanda do apartamento, observando as luzes de São Paulo, Joana sentiu algo que há muito tempo parecia inalcançável: paz. Ela fechou os olhos, permitindo que o vento suave acariciasse seu rosto. É um novo começo, disse em voz baixa, com um sorriso no rosto. O telefone de Joana tocou naquela manhã. Ela estava sentada à mesa de café, lendo os últimos relatórios sobre o trabalho que realizava na ONG. O número na tela não era familiar, mas ela atendeu assim mesmo. Alô? Joana, aqui é o Dr. Almeida, da promotoria. Espero não te incomodar. Joana franziu a testa. Ela não sabia se aquele era um bom ou mau sinal, mas estava habituada a receber ligações com notícias relacionadas ao caso de Renato Monteiro. Não, claro. O que aconteceu? Eu queria te fazer uma proposta. É algo um pouco incomum, mas achei que poderia interessar a você. Joana sentiu uma pontada de ansiedade. Pode falar. O promotor fez uma pausa. Estamos criando um programa de apoio às vítimas de crimes violentos. A ideia é envolver as pessoas que passaram por experiências como a sua. Pessoas que, assim como você, têm uma história de superação. Queremos que você lidere esse projeto. Joana ficou em silêncio por um momento, tentando processar a proposta. Liderar um programa? Ela, que se via como uma mulher comum, seria responsável por um projeto de tamanha importância? Eu não sei. Não sei se sou a pessoa certa para isso, disse ela, hesitante. Dr. Almeida, no entanto, foi firme. Joana, a sua experiência é única, e sua força é inspiradora. Você tem algo que mais ninguém tem: a capacidade de conectar pessoas que passaram por traumas semelhantes. Eu acredito que você tem o que é necessário para liderar isso. Joana olhou para o telefone, pensativa. A vida dela havia mudado tanto nos últimos meses. Ela estava longe de ser perfeita, mas havia algo em sua história que poderia ajudar outras pessoas a se reerguerem. Talvez fosse essa a oportunidade de dar um novo propósito à sua vida. Eu vou pensar nisso, disse finalmente. Nos dias que se seguiram, Joana ponderou sobre a proposta. Conversou com Marcos, Carla e até com as próprias crianças, buscando apoio. Carlos, de modo simples, disse: Mamãe, você ajuda muitas pessoas já. Eu acho que esse projeto seria legal. Sofia, com a sabedoria que só as crianças podem ter, fez algo ainda mais direto. Você tem que ajudar as pessoas que, igual a você, têm medo, mamãe. E fazer isso é ser muito corajosa. Essas palavras ficaram com Joana, como se fossem o empurrão que ela precisava. Ela se lembrou de tudo o que passou, das dificuldades, das noites sem dormir, das preocupações com seus filhos. E, mais importante, das pessoas que ela encontrou ao longo do caminho, todas com histórias de dor, mas também de resiliência. Finalmente, Joana aceitou a proposta. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas a ideia de usar sua experiência para ajudar os outros deu-lhe um sentido renovado de propósito. A primeira reunião sobre o novo programa aconteceu em um escritório de advocacia, com representantes do governo e de várias ONGs. Joana se sentou na mesa, com as mãos suando e o coração acelerado, mas ao olhar para os rostos ali presentes, algo dentro dela se acalmou. Dr. Almeida abriu a reunião. Hoje estamos aqui para formalizar a criação deste programa, que será um marco para todos aqueles que sobrevivem a traumas semelhantes ao que Joana viveu. Joana será a responsável por liderar essa iniciativa, e sua experiência será a base do projeto. A sala inteira olhou para Joana com expectativa. Ela tomou uma respiração profunda e se levantou. Eu não sei se posso explicar o que vivi,
Mas posso falar sobre o que aprendi com isso. Eu aprendi que a dor não define quem somos. Eu aprendi que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar forças em nós mesmos e nos outros. Esse programa é sobre isso. É sobre dar a quem sofre uma chance de recomeçar. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que cada pessoa que passar por aqui saiba que não está sozinha. Os aplausos que seguiram foram sinceros, e Joana sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Era o primeiro grande passo de sua nova jornada. O programa foi um sucesso desde o início. Joana ajudou a montar uma rede de apoio com profissionais especializados em terapia, advocacia e integração social. Ela também passou a ser convidada para dar palestras em escolas, universidades e eventos de conscientização. Seu trabalho começou a ser reconhecido, e ela foi chamada para ser uma das palestrantes principais em conferências de direitos humanos e violência doméstica. Mesmo com o sucesso crescente, Joana não deixava de lado o que mais importava: sua família. Carlos e Sofia estavam felizes e seguros, e Joana se dedicava a estar presente em cada momento importante da vida deles. O tempo passou, e a cada dia, Joana se sentia mais forte. O medo que antes dominava sua vida foi sendo substituído pela confiança. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas podia moldar o futuro. Em uma noite tranquila, enquanto olhava pela janela, ela se lembrou de tudo que havia vivido, das dificuldades, dos sustos, das lágrimas. Mas, ao olhar para o presente, para o sorriso de seus filhos e o trabalho que realizava, ela soube que tinha feito a escolha certa. Eu consegui, murmurou para si mesma, com um sorriso sereno. E assim, a história de Joana, uma mulher que enfrentou o medo e a dor para reconstruir sua vida, inspirou milhares de outras pessoas. Ela se tornou um símbolo de resistência, de renovação e, mais importante ainda, de esperança. A vida, com todos os seus desafios e reviravoltas, seguia seu curso. Mas, para Joana, agora era uma jornada de cura e transformação. Para ela, para seus filhos e para todos aqueles que, um dia, precisassem de uma mão amiga. O futuro será melhor, ela pensou, olhando para o horizonte com um sorriso no rosto. E assim, o destino de Joana estava selado, não como uma vítima, mas como uma mulher que havia vencido a escuridão e encontrado a luz.